E aí? Já pensou em dar um verdadeiro superpoder para suas aplicações de IA? Dar a elas acesso seguro a todos os dados privados da sua empresa? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E olha, isso é uma virada de jogo para qualquer negócio que queira usar IA generativa com as suas próprias informações. Pensa só um pouquinho nisso. E se o seu assistente de IA pudesse, num piscar de olhos, consultar manuais de produtos, relatórios internos ou até mesmo bancos de dados de clientes para dar uma resposta exata? Pois é, os modelos de IA que a gente conhece hoje não conseguem fazer isso. Eles sabem muita coisa sobre o mundo, mas não conhecem o que é mais valioso para você, os dados específicos do seu negócio. Para a gente entender como chegar lá, nosso roteiro é bem simples. Primeiro, vamos entender o tamanho desse desafio dos dados privados. Depois, vamos conhecer a solução, uma técnica chamada RAG, e ver como o Amazon Bedrock deixa tudo mais fácil. A gente vai explorar também como lidar com diferentes tipos de dados e, no final, o que tudo isso significa na prática. Bora começar? Então vamos lá, começando pelo obstáculo principal que muitas vezes impede as empresas de tirar o máximo proveito da IA generativa. É isso mesmo. Os modelos de fundação, ou FMs, são treinados com uma quantidade absurda de dados públicos da internet. Eles são super inteligentes, sem dúvida, mas o conhecimento deles para exatamente onde os seus dados privados começam. E isso cria o que a gente chama de lacuna de conhecimento, o que acaba limitando bastante a utilidade da IA para as tarefas específicas de um negócio. Mas, felizmente, para esse problema existe uma técnica muito poderosa para resolver. E olha, é mais intuitiva do que o nome parece. A solução tem o nome de Retrieval Augmented Generation, ou RAG, para facilitar. A ideia é genial de tão simples. Em vez da IA só usar aquele conhecimento que ela já tem na memória, ela primeiro vai lá e recupera ou busca as informações importantes direto da sua base de dados privada. Só depois, com esse contexto fresquinho em mãos, é que ela gera a resposta. A melhor analogia que eu já ouvi é essa. Imagina que a IA é uma especialista genial, uma verdadeira crânio. O RAG é como se a gente desse para essa especialista a chave de uma biblioteca particular, exclusiva, com todo o conhecimento da sua empresa. Antes de responder qualquer coisa, ela vai lá, consulta os livros certos e só então dá uma resposta precisa, baseada nos seus fatos. Tá, mas como é que essa biblioteca é construída? O processo tem duas etapas principais. A primeira é o pré-processamento. Basicamente, os seus dados, como PDFs, por exemplo, são quebrados em pedaços menores, que a gente chama de chunks. Logo em seguida, um modelo de embedding transforma cada pedacinho desses numa sequência de números. É como se fosse um DNA matemático do significado daquele texto. E esses vetores ficam guardados num banco de dados todo especial, o banco de dados vetorial. Aí vem a segunda etapa, que acontece em tempo real, quando alguém faz uma pergunta. Essa pergunta também é transformada num vetor, e aí o sistema vai lá no banco de dados e procura quais chunks de documentos têm os vetores mais parecidos com o da pergunta, ou seja, qual tem o significado mais próximo. Esses trechos relevantes são então adicionados ao contexto da IA, que gera uma resposta super bem fundamentada e precisa. Ok, a teoria do RAG é fantástica, mas implementar tudo isso do zero pode ser bem complexo. E é exatamente aqui que o Amazon Bedrock entra em cena. As knowledge bases do Amazon Bedrock são, na prática, uma solução de RAG completinha e gerenciada. Elas fazem todo o trabalho pesado. Dividir os dados, gerar os embeddings, cuidar do banco de dados vetorial, orquestrar as buscas, tudo. Para quem desenvolve, isso significa uma aceleração gigantesca no tempo de criar uma aplicação. E isso abre um leque de possibilidades incrível. Pensa só, uma aplicação que responde perguntas com base nos seus dados e ainda por cima cita as fontes exatas para gerar confiança. Ou que consegue conversar com um banco de dados e até analisar imagens e tabelas dentro dos documentos. E o melhor de tudo, quando os dados lá na fonte são atualizados, tudo aqui é sincronizado automaticamente. Agora vamos um pouco mais a fundo para entender como o Bedrock lida com os dois principais tipos de dados que toda empresa tem. Para dados não estruturados, estão falando de PDFs, documento de texto, páginas da web, o processo segue exatamente aquele pipeline de RAG que a gente acabou de ver. O sistema automatiza tudo, extrai o conteúdo, quebra em pedaços, transforma em vetores e armazena para a busca por significado. É essa automação que torna a tecnologia tão poderosa. Mas e os dados estruturados? Pense em tabelas como essa aqui, que poderiam estar num banco de dados como o Amazon Redshift, por exemplo. São dados bem organizadinhos, em linhas e colunas. Bom,
Aqui, a abordagem é diferente. Para dados estruturados, a gente não precisa de embeddings. Alguém pode simplesmente perguntar em português claro quais são os 5 clientes que mais gastaram. A Knowledge Base é inteligente o suficiente para entender a pergunta e traduzir isso para uma consulta SQL perfeita, prontinha para ser executada direto no banco de dados. É sensacional. Então, o ponto-chave é este. Para dados não estruturados, a gente usa a busca vetorial para encontrar significado parecido. Para dados estruturados, a gente converte a linguagem humana em consultas exatas de banco de dados. E o legal é que a Knowledge Base gerencia esses dois fluxos de forma transparente. E a flexibilidade não para por aí, viu? O Bedrock oferece um controle bem detalhado sobre todo o processo. Dá para personalizar, por exemplo, a análise para extrair não só o texto, mas também tabelas e imagens de dentro dos documentos. Assim, a gente garante que nenhuma informação importante seja perdida no caminho. Até a forma como os documentos são divididos naqueles chunks é personalizável. É possível usar um tamanho fixo, para ser mais simples, uma abordagem hierárquica para manter o contexto, ou até uma divisão semântica, que agrupa as frases por significado. Cada opção otimiza a precisão da busca de um jeito diferente. E, finalmente, dá para anexar metadados a cada pedacinho de dado. Pense nisso como se fossem etiquetas, departamento, data ou autor. Isso permite criar filtros muito, mas muito precisos. Imagina só poder perguntar: encontre informações sobre o projeto X, mas apenas em documentos criados pelo Departamento de Engenharia este ano. Ok, a gente já viu bastante da tecnologia, mas no fim do dia, qual é o impacto real disso tudo para o negócio? Os benefícios são muito claros. Primeiro, velocidade. As aplicações ficam prontas muito mais rápido. Segundo, custo. Não é preciso retreinar modelos caríssimos toda vez que os dados mudam. E terceiro, e talvez o mais importante, confiança. As respostas são mais precisas porque são baseadas nos seus próprios dados e ainda vêm com as citações para quem quiser checar a fonte. E para finalizar, fica a pergunta: o que seria possível construir se a sua IA tivesse uma memória perfeita, totalmente pesquisável, de todo o conhecimento da sua organização? As possibilidades são imensas, desde chatbots de suporte interno até ferramentas de análise de mercado super avançadas. A gente está falando de uma mudança fundamental na forma como interagimos com a informação.